Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Como está a expectativa do seu coração? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Mais uma madrugada poderosa. Hoje eu foquei mais na parte do casamento. Gente, nós vamos fazer essa pauta de batalha espiritual, de guerra. Nós vamos continuar nessa pauta, tá? Eu creio que 10 dias é pouco e nós vamos continuar. E aí eu só vou mudar a pauta quando for eu entrar na consagração aqui do templo da Global Fire, e aí eu vou mudar a pauta também ajuda, direcionada também para esse tempo. Então, nós vamos fazer essa pauta até dia 27, de guerra, de oração. Então, nós vamos todo dia na madrugada, eu vou bater em todas as áreas, né? Eu vou orar por todas as áreas da libertação. Então, não deixe de estar nas madrugadas, eu vou orar por todas as áreas de libertação. Amém? Hoje eu orei pelo casamento, libertação no casamento, nas casas de briga, né, dessas coiseiras. Glória a Jesus, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Então eu vou continuar nessa pauta de guerra. Eu sinto ainda que nós... Porque, gente, é uma pauta amorosa, é uma pauta que, né, a gente precisa, né, o pessoal tá orando, nós oramos todas as pautas todo dia. Mas eu quero orar todas as pautas na madrugada. Quero clamar ao Senhor, né? Então, se preparem, continue posicionados, aperta o seu jejum, fica firme no seu jejum, fica firme na sua renúncia. Amém? Glória a Deus. Fala pra mim, como que tá o jejum? Tá difícil? Tá impossível? Ou tá tranquilo? Se tiver tranquilo, tem que apertar esse jejum, em nome de Jesus. Aleluia. Gente, ontem eu tava lendo um depoimento, né, de uma pastora e falando que tá vivendo um aceleramento, né, tá vivendo algo poderoso da parte de Deus nessa campanha. Quando você é intencional na busca, quando você começa a buscar e jejuar, eu falo pra você, há uma ruptura poderosa. Amém? Há uma ruptura poderosa. Ah, Paula, você vai ter que apertar esse jejum. Você vai ter que apertar esse jejum. Gente, se estiver muito difícil, pede para Deus te fortalecer. Mas não retrocede, não. Amém? Não retrocede. Não retrocede. Aleluia. Glória a Deus. E, gente, quando vocês terminar o jejum, não volta a comer tudo que você comia. Pensa que você já destronou a glutonaria, já destronou, né, essa glutonaria, essa compulsão por alimento. Então, o que você faz quando você sair do jejum? Tenta continuar de jejum, mas assim, ó, de segunda a sexta, aí sábado e domingo você abre para comer uma coisa que você gosta, mas não também exageradamente. Controla, tá? Você vê, gente, o jejum, ele é uma arma de guerra poderosa para a sua saúde, para a sua vida espiritual. Você não tem noção o poder que tem o jejum. O jejum, não só quando você faz o jejum espiritual e um jejum, né, no aspecto intermitente, no aspecto onde se provoca autofagia, o seu corpo volta a ser saudável, certo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Gente, ó, ontem eu coloquei lá no grupo pra vocês, ó, vou mostrar de novo. Não tem o nosso canal profético? Pastora América, Pastora Kelly deram um chocolate pro apóstolo sem glúten, sem lactose, sem açúcar, pra mulherada de TPM aí que gosta de um docinho. Esse chocolate aqui eu postei lá no canal profético. Como que entra no canal profético? Pera aí, eu vou ensinar vocês. Pera aí que eu vou ensinar vocês a entrar no canal profético. Ó, você vai vir aqui no meu perfil, tá vendo? Aqui, ó, canal profético. Você vai clicar aqui, ó.
Ó, eu postei ontem aqui, ó, esse chocolate aqui. É só você baixar aqui que vai baixar a foto tudo certinho aqui, ó. Certo? Então, eu postei, ó, o chocolate, os pastores deu pra gente de presente, muito gostoso. E ele é sem glúten, sem lactose, né? Sem açúcar. E vai dar certinho pro propósito que você tá fazendo, certo? Tá certinho. Agora, se você tirou os doces, aí é outra história, certo? Eu coloco lá no grupo. Gente, eu coloco todo dia uma palavra profética no grupo pra vocês. Se vocês não estão lá ainda, vocês estão perdendo. Tem todo dia uma palavra de edificação, tá? Gente, é da acompanhar. Não é baratinho, mas eu falo pra você, vai matar o seu desejo de comer um chocolatinho, certo? Vai matar o seu... Lógico, automaticamente, quando você fez o propósito de renunciar no açúcar, né, é muito difícil. Mas olha, perfeito. E ele, porque assim, eu já comi alguns chocolates que é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, mas é péssimo, é horrível. Parece que você tá comendo, sei lá, qualquer outra coisa menos, né? Então eu sei que a mulher, pelo menos eu, quando eu tô, né, nos meus dias, eu quero comer um docinho, né, alguma coisa. Tem o doce de banana natural também, né, amor? Que dá pra você comer. A tâmara, que dá pra você comer, que não tem adição de açúcar. Então tem algumas coisinhas que dá, tá? Glória a Deus. Glória a Jesus, certo? Aleluia. Isabel, você falou tudo. Tem uns que tem gosto de sabão. Agora, se você tirou o doce, sinto muito. Amém? A barrinha de banana é boa. Mel, né? A gente deixa o mel natural, né? Glória a Jesus. Meu doce é banana com mel e tá tudo bem. Ah, é desse jeito, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu como tâmara. Glória a Deus. Eu gosto muito de fruta, né? Então as frutas acabam que tem frutas que são bem docinhas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós queremos te glorificar. Te glorificar por esse dia, por essa manhã. Nós exaltamos o teu sublime e poderoso nome, Senhor, e declaramos que o Senhor é majestuoso. Pai, que o Espírito Santo de Deus nos conduza a mais um devocional. Eu abençoo a vida de todas as pessoas que se encontram aqui. Que nós sejamos, Senhor Deus, aqueles, Pai, que anunciam a Tua verdade todos os dias. Aqueles, Pai, que vão adiante, Senhor Deus, das gerações, Pai, para levar o Teu Evangelho. Que nós possamos, Pai, ser uma voz profética para essa nova geração. Senhor Deus, abre os céus de revelação nesse exato momento. Nos usa, Pai, debaixo do Teu poder e da Tua glória, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Gente, tâmara é muito bom, né? Diz que tem aquele bombom natural que a gente faz direto aqui. Abre a tâmara, tem que ser bem suculenta a tâmara, e põe um moranguinho, já sacia a vontade de doce. Agora, se você tem muita vontade de doce, picolinato de cromo é um fitoterápico natural que vai tirar toda essa vontade, essa gastura que você tem de doce. Ou se não, um bom remédio de verme também vai te ajudar, certo? Tem os remédios naturais que a gente tomou no Reset. O que é um remédio de verme? Semente de abóbora, paralisa o verme. A semente do mamão tem que ser triturada. O que ela faz? Hoje eu vou fazer meu suco detox. Hoje eu vou fazer outro suco detox. Eu vou... Fica de olho nos meus stories que eu vou filmar o suco detox que eu vou fazer hoje, tá? Semente de mamão, alho, canela, tudo é antivermífero. Essas especiarias são muito boas, tá? Mas você encontra na farmácia, quer tomar rápido? Albendazol, sequinedazol, tem um que chama Anita, né? Mas eu falo pra você, o ideal é você tomar essas especiarias, né, nos sucos. Por exemplo, a semente de mamão triturada, todo dia num suco detox, ela vai tirar todos os ovos. Ela vai matar todos os ovos. Aí tem uns que matam os vermes pequenos, vermes maiores, e assim sucessivamente. Amém? Glória a Jesus. Abram comigo agora em Deuteronômio capítulo 4. Vai ser a leitura de hoje. Deuteronômio capítulo 4. Põe pra mim, fazendo um favor, amor. Glória a Deus. Amém? Uva congelada, muito bom também. Muito bom. Muito bom. Uva congelada. O Moisés, deixa eu ver aqui.
Moisés encoraja Israel a obedecer. Obrigada, amor. Glória a Deus. Deuteronômio 4. Abra comigo. Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos, estatutos que lhe ensinarei. Cumpramo-nos para que vocês vivam. Entrem na terra que o Senhor Deus e os seus antepassados lhe dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou. Nem tirem coisa alguma delas, simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente de Baal-Peor. Ali o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o Deus de Peor. Mas vocês, que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos, conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês cumpram na terra e que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo. Assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação, pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor nosso Deus. Está próximo de nós e sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto estes, cujo conjunto de leis que hoje lhes dou. O que Moisés está falando? Vocês querem viver, vocês precisam obedecer. E essa mesma rima eu trago para você. Você quer crescer no Senhor, quer ter vida em abundância, você precisa aprender a obedecer. Amém? Fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que estas lembranças se apaguem de sua memória. Enquanto viverem, passem adiante de seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiverem diante do Senhor seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me diz: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas, que subia até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras, densa de escuridão. Então o Senhor lhes falou no meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos. Gravou em suas tábuas de pedra e ordenou que as cumprisse. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse os seus decretos e estatutos para que vocês os cumprissem na terra e em que estão prestes a entrar e tomar posse dela. Alerta contra a idolatria. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Se tem algo que Deus mais vai abominar e Deus mais vai confrontar, se você olhar, toda a ira de Deus contra o povo é sobre idolatria. E nós precisamos ter um discernimento e um conhecimento a respeito da idolatria mais profundo do que aquilo que nos foi passado. Nós precisamos entender sobre a idolatria. Idolatria não é só uma imagem. A idolatria não é só algo que você fez de pedra, de barro. A idolatria, ela hoje em dia, e naquele tempo também, ela pode ser uma pessoa, ela pode ser um bem material, ela pode ser o dinheiro. Então nós precisamos estudar muito sobre essa questão da idolatria, porque se tem uma coisa que aborrece a Deus, é a idolatria. Amém? Tenham muito cuidado no dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo e no Monte Sinai. Vocês não viram forma alguma, portanto não se corrompam
fazendo ídolos de qualquer forma, seja de ordem ou seja de homem ou de mulher, de animal terrestre ou de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe nas profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol e a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caia na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. Grifa essa parte aí sobre adorar o sol, a lua, as estrelas. O povo maia, o povo, né? Quem já escutou falar sobre a civilização maia, civilização xixiça, são civilizações que, né, no Peru, na Colômbia, no México, né, povos que migraram, povos indígenas, né, povos ali que vieram do Estreito de Bering e fizeram ali suas civilizações e eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam, né? Então tinha uma adoração, né? No Egito tem essa adoração astronômica, certo? Estudar astronomia não tem problema, não é astrologia. A astronomia é o que estuda os céus, a lua, as estrelas, a astronomia é diferente de astrologia. A astronomia é o estudo das constelações, dos céus, né? Tudo, certo? Do espaço. Vamos dizer assim. Mas a gente está falando de adoração, de civilizações que adoram ao sol como um Deus, certo? Glória a Jesus. O Senhor seu Deus os deu todos os povos da terra. Lembre-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro para torná-los seu povo, sua propriedade especial, como hoje se vê. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o rio Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui, deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para que não se esqueçam da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com você. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma. Grifa aí. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma. Presta atenção. Não faça ídolo. E eu vou trazer um adendo aqui. Não idolatra um talit, não idolatra uma arca da aliança. Nós sabemos que Deus tem elementos proféticos. Não adore essas coisas. O elemento profético, ele é um adorno, ele é de enfeite, ele é simbólico, mas ele não tem poder. É como um óleo. O óleo é algo simbólico que você consagrou, separou para Deus, e quando nós pegamos o óleo, passamos em algum local, nós estamos falando que é pelo nome poderoso de Jesus. Então você não pode... Tem gente que adora um frasquinho de óleo, Eu creio, queridos, que nós podemos fazer atos proféticos, mas você tem que tomar cuidado. Tem gente que idolatra a sua talit, nem lava a talit. Idolatra o seu shofar. Não, eu não estou falando que você não pode ter essas coisas. Shofar, né? A gente sabe que é um instrumento profético, poderoso, mas você não pode idolatrar isso. Você não pode idolatrar tem aqui, aqui as duas tábuas, né? Isso que é dois adornos. Respeito a significado profético. Mas você não pode estar adorando, beijando, e isso é adoração. Sai desse lugar agora correndo, amém? Não faça ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O texto é claro, amém? O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. Do futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra, há muito tempo não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará a sua ira. Hoje apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem aliança, desaparecerão rapidamente da terra, da qual tomaram posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, ouvir
e nem comerem, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor seu Deus outra vez, e se buscarem de todo o coração e de toda a alma, encontrarão. Eu não sei se você consegue enxergar a benevolência de Deus, mas Moisés está falando, vocês quebrar aliança com Deus, vocês vão ser dispersados entre as nações, poucos de vocês vão sobreviver em outras nações, mas lá vocês vão adorar outros deuses de madeira, de pedra, mas se vocês de lá chamar o seu Deus, ele vai de todo o coração, ele vai ter misericórdia e ele vai escutar vocês. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que ele lhes diz, pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso e não os abandonará e nem os destruirá e nem se esquecerá da aliança que fez com os seus antepassados. Agora, eu não sei se o seu subtítulo está assim, mas aqui no meu está assim, há somente um Deus. Eu quero que você repita, há somente um Deus. Amém? Investiguem toda a história desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora. Procurem desde uma extremidade do céu a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como essa? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e torná-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante dos seus olhos. Olha o que Moisés está falando. Estudem a história, olha desde o princípio, a partir do momento que Deus criou Eva e Adão. Não se ouviu falar, não existe fatos que mostrem um Deus que fala no meio do fogo, que tire uma nação de dentro da outra, com pragas, sinais, maravilhas, poder e glória. Agora eu estou no Deuteronômio 4:35. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz, que vinha do céu, para instruí-los e permitiu que vissem sua grandeza no fogo, na terra, para falar-lhes no meio dele. Porque amou os seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. Então, olha só tudo o que Moisés está falando, né? Portanto, reconheçam esse fato e guardem firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e os seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Então Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades, e viver em segurança. Estas eram as cidades Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Rubem, Rabote, em Gileade, para a tribo de Gade, Golã, em Bassã, para a tribo de Manassés. Introdução ao segundo discurso de Moisés. Então, nós acabamos de ler o primeiro discurso de Moisés, tá? Agora nós vamos entrar no segundo. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos e decretos, estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito. Enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-peor, do lado leste do Jordão. Em estes outros tempos, os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram o rei do seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e o território de Og, rei de Bassã,
e os 2 reis dos amorreus que viviam no leste do Jordão conquistaram toda a região, desde Aroer, na beira do vale Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem do leste do rio Jordão, até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Amém? Amanhã nós continuamos, tá? Gente, eu acho fascinante a gente entender a história, tá? Eu sei que você entendeu que Jesus veio, a era da graça, mas nós precisamos entender essa era da lei também e precisamos entender sobre obediência. A Bíblia no Antigo Testamento vai falar muito sobre obediência. Eu quero que vocês entendam que antes de Jesus rasgar os véus, tá? E abrir o caminho diretamente a Deus, havia todo um protocolo, havia todo, né, uma certa dificuldade, vamos se dizer assim. Não era todos que tinham o Espírito Santo, mas havia líderes que traziam direção para o povo, né, como Moisés, Abraão, Jacó. Nós vamos ver reis, né, Davi, profeta Samuel, certo? Natan, vários profetas. Nós vamos ver, sabe? Nós vamos ver o Senhor fazer coisas sobrenaturais. Nós vamos ver o Senhor manifestando o sobrenatural dele e sempre trazendo dentro dos textos a promessa de que algo maior, né, está por vir. Então a gente vê que Moisés não vai entrar na terra prometida, mas ele vai avistar a terra. E a maioria desses grandes profetas, eles não participaram da promessa. O que é a promessa? A promessa era Jesus vir e abrir, né? Abrir o caminho. Então a maior parte desses que profetizaram, desses que, né, foram resistentes na fé, eles não viram a promessa. Nós estamos na era da promessa e nós estamos hoje dentro desse local de ter o Espírito Santo. Então hoje é mais fácil buscar Deus que naquele tempo. Por que é mais fácil? Porque hoje o Espírito Santo, ele está dentro de mim e dentro de você. Então é mais fácil obedecer. É mais fácil nós sermos convencidos do pecado do que antes. Porque o povo antes via sinais, maravilhas, prodígios, Deus tirar com a mão forte. E eles, no primeiro obstáculo, eles estavam com a mentalidade de tanta escravidão que eles estavam murmurando. E nós, quando nós estamos no Egito do pecado, quando nós não... Porque, queridos, não é porque as pessoas estão na humanidade agora que todos participam da era da graça. Só participa da era da graça quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então essas pessoas que não têm Jesus, elas estão cegas também. Elas estão nesse mesmo local do pessoal do Egito. Agora, nós que conhecemos Jesus e o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, a nossa diferença é que nós temos uma voz que nos guia. Amém? Glória a Jesus. Então, a obediência é uma chave poderosa. Então, queridos, Samuel vai falar assim para Saul: Saul, é melhor obedecer que sacrificar. Porque se você está sacrificando com a motivação errada ou debaixo de desobediência, o seu sacrifício não serve. E eu falo hoje para você, não adianta você permanecer em pecados, em coisas que estão erradas e achar que porque você faz um jejum de 50 dias, está tudo bem. Se você sabe o que você faz errado, você deve parar. Você deve escolher falar: Deus, eu não dou conta de sair desse pecado, eu preciso de ajuda, eu preciso de força. Amém? Então, a obediência, queridos, é a chave para você viver qualquer coisa em Deus. A obediência é uma chave poderosa. Só que tem gente que obedece pela metade, tem gente que obedece de forma muito tarde, precisa Deus falar 10.000 vezes, precisa que Deus desenhe para você entender que você precisa obedecer. E eu aprendi que eu preciso ter uma obediência imediata e uma obediência radical. Não dá para mim obedecer 90%. Não dá para mim obedecer apenas aonde me favorece. A obediência, ela precisa ser total. Ela precisa ser total. Amém? Então, a obediência, ela é uma chave para você permanecer em Cristo, permanecer em Deus, permanecer alinhado. Obediência. E obediência, queridos, é difícil, porque muitas vezes Deus vai te pedir coisas que você não entende por que Ele está te pedindo aquilo. Às vezes Deus vai pedir coisas que parecem ser contraditórias à própria vontade dEle. Por exemplo, você está achando que está pronto para pregar, para sair, e Deus fala: não, eu quero ser escondido.
Eu não quero ser pregando agora. Eu quero que você se esconda. Aí você fala, não, agora eu vou começar a fazer live. Deus falou, não, eu quero sua rede social. Parece contraditório ao que você estava planejando fazer para manifestar o reino. Mas Deus está falando, eu quero guardar seu coração, quero te maturar mais. Você não está pronto ainda para lidar com as guerras que você vai enfrentar, se você começar a evangelizar agora. Primeiro eu quero te formar, eu quero te fortalecer. E muitas vezes Deus vai pedir para você sua rede social, Deus vai pedir para você não mexer com o ministério agora, Deus vai pedir ou senão Deus vai pedir para você ficar no anonimato, escondido, reservado. Por quê? Ele precisa trabalhar no seu caráter, ele precisa te maturar, porque quando você estiver em evidência, ele precisa que você permaneça estabelecido, caminhando. Ele sabe que se você começar agora ali na frente, um comentário, um hate, uma força antagônica dentro da tua casa vai te derrubar. Então, eu quero que você entenda que muitas vezes, você já conhece a minha história, sabe que Deus me pediu 3 anos sem ir no podcast, sem ir nas rádios, né, sem ir em qualquer veículo de televisão, e Deus pediu para mim durante 3 anos me manter somente para o meu ministério, não pregar em outras igrejas, parar de produzir vídeos, não produzir vídeos todo dia, só produzir vídeos, né? E todas as vezes que eu tentava produzir vídeo, eu não conseguia, porque por mais que eu tenha muito conteúdo, eu falava, Deus, o que é isso? Deus falou assim, fica quieta. Então, geralmente eu produzia vídeo somente quando eu estava fazendo um lançamento, né? Porque Deus pediu que durante 3 anos eu focasse no ministério para lançar alicerce. Deus estava... Eu falei, Deus, mas o que ia acontecer? Ele falou assim, estou protegendo a unção que está em você. Estou trazendo maturidade para essa unção. Então Deus, muitas vezes, Ele vai pedir coisas, você não vai entender o que Ele está pedindo. Mas lá na frente Ele vai explicar para você, certo? Então, eu trabalhei muito esses 3 anos. Vai vencer agora, dia 7. Dia 7. Por que vocês acham que eu já aceitei uma agenda dia 19 lá em Lençóis Paulista? Porque o meu tempo de não fazer agenda fora acabou, certo? E eu respeitei isso. E é muito difícil, queridos, você tá em ascensão, em crescimento e desprezar os maiores convites. Vocês não têm noção quantos convites grandes chegou para mim dentro desse período e eu não pude aceitar. Eu não pude aceitar os convites. Convite para igrejas grandes, lugares assim, falou, nossa, o poder de Deus aqui ia fluir e Deus ia fazer algo sobrenatural, esse povo tá sedento. Mas não. Então, obediência radical. E, queridos, durante o meu processo de 50 dias, há 3 anos atrás, antes do dia 7 de setembro, no dia 7 de setembro de 2023, eu estava finalizando um jejum de 50 dias. E nesse período, de 3 anos depois, eu estou fazendo também um jejum de 50 dias, só que agora é com um exército. Olha que poderoso, olha que profético. Então, quando Deus pediu para mim essas coisas, Ele me pediu dentro do meu período de jejum, eu falei, será que essa voz é de Deus? Pedindo para mim não ir em podcast, pedindo para mim não ir na rádio. Aí, queridos, quando eu termino o jejum e aí faço essa aliança com Deus, primeiros convites que vem para mim, gente, o que já veio, né, convite para mim de podcast. Quando a gente bate uma meta lá na QIFI, a gente vai pro podcast. Eu fui lá receber a premiação, mas eu não participei do podcast porque não podia. Por que eu tô contando todas essas coisas para vocês? Porque às vezes Deus vai pedir umas loucuras para você. Às vezes Deus vai pedir umas coisas doidas. Então Deus pediu para mim o meu direito de gestar um filho 3 anos, pediu para mim não cortar o cabelo durante 3 anos e pediu para mim não me aparecer, para mim não estar exposta aos veículos, principalmente esses 3 veículos, certo? Ok? Então, eu quero que você vigia. Quando Deus pedir algo para você, faça imediatamente. Não, queridos, às vezes você vai falar assim, nossa, será que isso aqui é Deus? Gente, se vai contra a sua carne, se vai contra a sua vontade. Porque eu falei, Deus, é ilógico. Como que o Senhor está pedindo um negócio desse? Agora que eu estou numa ascensão, estou crescendo tanto, Deus falou, quero guardar você, quero guardar a sua vida. Amém? Outra coisa que você não pode esquecer, as coisas que Deus já fez na sua vida. A gente, né, eu vejo muitas pessoas que já viveu milagres, sinais, maravilhas, e aí na primeira dificuldade está todo mundo esquecendo. Todo mundo esquecendo o que Deus fez. Esquecendo da última glória. Nós vivemos de glórias em glórias. Mas as pessoas têm uma facilidade de esquecer da última glória que Deus manifestou. E nós não podemos sair desse local.
Por isso que nós precisamos ver o sobrenatural para que todo dia haja uma glória nova, que venha manter a nossa mentalidade fresca, que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então, queridos, eu vejo pessoas que já viram milagres, sinais, maravilhas, e hoje estão duvidando da existência de Deus. E eu falo, gente, que povo é esse que é ainda do Egito? É um povo com a mentalidade escrava do Egito. Mas por que esse povo é assim? Porque eles não mantêm a chama do Espírito Santo acesa. E quando o Espírito Santo ele não habita dentro, o que vai acontecer é frieza espiritual, apostasia, afastamento da presença de Deus, dúvida, incredulidade. Agora, uma vez que o Espírito Santo está dentro de você, você não tem dúvida da sua salvação, você não tem dúvida do que Deus quer para sua vida, você não tem dúvida que você fez algo errado quando você faz porque o Espírito Santo te incomoda até você pedir perdão, até você se retratar com Deus. Você não tem dúvida que você está no caminho certo porque você sente uma paz que excede todo entendimento. Amém? Agora, outra coisa que esse texto vai falar pra gente é sobre idolatria. E eu quero hoje, né, que você venha parar de se auto-idolatrar. Porque uma das maiores idolatrias dessa geração é a auto-idolatria. É idolatrar a si mesmo. Você idolatra a sua imagem. Você idolatra a sua influência. Você idolatra. Tem gente que hoje a idolatria dele é o seu auto-ego, a sua pessoa. Queridos, eu creio que nós precisamos nos amar sim, mas não nos idolatrar. Tem gente se auto-idolatrando hoje. E a pessoa já se tornou até a quarta pessoa da Trindade. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa vaidade. Lembra? 4 vias que Satanás vai tentar pegar você. Poder, vaidade, poder e a vaidade, autossuficiência, né? O orgulho, o dinheiro e o sexo, as coisas da carne. Então, como que essas coisas vão morrer dentro de nós? Jejum e oração. Queridos, o jejum ele mata a sua carne, ele mastiga o seu ego, ele vomita a sua soberba. Você vê que, vou te dar só o exemplo. Você já jejuou tanto que sua vaidade saiu. Antes você não conseguia sair se não fosse maquiada. Você não conseguia sair se não... Agora não, agora você anda sem maquiagem, você só maquia menos quando você vai para um evento, quando você quer... Por que agora você não tá igual a árvore de Natal, cheio de pendureco? Porque a gente vai sendo livre. Quanto mais jejua, mais livre você é. Porque você não precisa de nada para se sentir bem, porque você já está se sentindo bem, porque agora Jesus já trouxe para você quem você é nele. E você se sente feliz, você se sente completo, você se sente completa. Antes, você estava toda hora preocupado com roupa, com adorno, com coisa. E por que agora você anda à vontade? Você anda, porque você não precisa mais estar representando nada. Você não precisa mais estar numa performance, porque, gente, muita gente está se arrumando para agradar outras pessoas, para ser bem quisto. Mas quando nós temos identidade, nós carregamos tesouros preciosos. Amém? E não tem nada mais valioso do que ser livre. Gente, eu sou livre da moda, eu sou livre da... As pessoas não podem ditar o que eu visto, não, eu ando do jeito que eu quiser, eu falo, né, eu faço o que eu quero. Por quê? As pessoas presas a essa vaidade, elas só querem andar com a moda, elas só vão vestir. Gente, isso é um cativeiro. Isso é um cativeiro. Não, porque eu só uso bolsa de tal, eu só tenho coisa de tal. Isso é cativeiro. Você tá querendo pertencer a que grupo? Você quer ser aceito aonde? Se você só é aceito pelas coisas que você tem ou pelo que você usa, que meio mais medíocre, pobre, insignificante que você está. Porque precioso mesmo é você estar em locais onde Jesus é exaltado. E onde pessoas de barro carregam tesouros preciosos, porque tem um caráter forjado, tem uma identidade, né, inabalável na presença do Senhor. Isso é um local de se sentar. Agora, se você todo o tempo quer ter coisas, se vestir, se maquiar, eu não estou falando que é ruim, você pode ser vaidoso, mas tem gente que tem a extrema vaidade e não consegue sair se não for daquele jeito. E queridos, é muito bom ser livre. É muito bom ser livre da opinião alheia, é muito bom ser livre da sociedade. Não porque tem que ser assim, tem que ser nada. Você tem que ser do jeito que Jesus, o Espírito Santo está gerando no seu coração, você tem que ser autêntico. Não, porque para mim fazer parte, se você tem que fazer algo para fazer parte de alguma coisa, esse meio, queridos, é do demônio, não é de Deus não. Porque
Aonde existe o Espírito Santo, você precisa ser só cheio dele. E esse é o único critério. Para você pertencer a uma mesa cheia de homem e de mulher de Deus, você só tem que ser cheio do Espírito Santo. O resto, querido, o resto é o Espírito Santo que vai convencer quem é você. O Espírito Santo que vai falar quem é você. Você não precisa usar coisas para se mostrar. Você não precisa estar falando o que você tem para você caber nos locais. Mas talvez você é tão ferido, você é tão alienado, você é tão manipulado pelo mundo, por essa cultura, pela moda, pelas coisas, pelos bens materiais, que você está toda hora preocupado, está toda hora se medindo as pessoas, medindo você pelas coisas. Sai desse lugar correndo. Sai desse lugar correndo. Exatamente, profetiza Paulo. Gente, a unção nos deixa lindo. A unção deixa a gente. A unção deixa a gente com um cheiro maravilhoso. A unção deixa a gente com uma personalidade incrível. Amém? Então vamos destruir essa posição. Vamos destruir, né? Então, confronta aqui a idolatria. Idolatria de pessoas. Então, hoje na igreja evangélica, há muita idolatria sobre o pastor, ainda mais se ele carrega unção, poder. Gente, o pastor, ele carrega unção, poder, você tem que respeitar, honrar o que ele carrega, sim. Mas você não vai idolatrar ele. Tá? Ele é mais um homem de Deus, uma mulher de Deus, igual você, um vaso de barro carregando um tesouro de ouro. Para de idolatrar a posição. Tem gente que só porque é prefeito, é vereador, o dia que vocês me vê colocando um político no altar, é porque eu tô desviada. Eu abomino político no altar, eu abomino. Aí o pastor se reganha todinho, aí chega um político, ele bota ali no altar, gente, o altar é santo. O altar é santo. Eu abomino, queridos, político no altar. A igreja é santa. Eu abomino esse tipo de coisa. E, gente, aí tem gente que é político, aí bota no altar, deixa falar um monte de baboseira. O cara nem convertido é, mas só porque ele é político deixou ele subir ali. O cara, às vezes, é da maçonaria, o cara, às vezes, é, sei lá, de qualquer outra coisa. E o cara, aí o pastor tá deixando o cara ali falar potoca. Não, não desce pra mim, não me desce. Idolatria é o dinheiro, idolatria é ministério, né? Idolatria é reconhecimento, né? Idolatria a validação, você vive atrás de validação, você vive procurando validação. E tem muita gente hoje que idolatra a igreja, o ministério. Gente, vocês param com esse negócio. A Global Fire é um braço do avivamento, mas é só mais um. Tem vários no mundo, no Brasil. Aí tem gente que acha que é só a Global, porque eu já vi gente falando na época, gente, nós temos um nível de consagração mais pesado, mas não significa que Jesus, o avivamento, não está em outras igrejas. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas pautas e com as nossas falas, nossas narrativas, que muitas vezes parece até uma idolatria. Tem que tomar cuidado. Amém? Muito cuidado com as coisas que você está falando. Agora, o que eu vejo nessa geração é a auto-idolatria. O eu. Tira o eu de você. Tira o eu de você. É Jesus fazendo. Tem gente que tem orgulho de contar de um milagre, mas porque nessa narrativa desse milagre há evidência de que Deus o usou e Deus fez através. Gente, eu sei que é poderoso a gente viver uma cura, um milagre, mas quando você for contar, exalta Jesus e se diminui. Por favor. Não se creia o super-homem ou a quarta pessoa da Trindade. Por favor, não faça isso. Dê a glória para Jesus. Porque senão, eu falo para você, você não vai viver a plenitude de sinais e maravilhas, milagres, poder. Se diminua, tá? Uma chave aí para você, amém? O Senhor está derrubando altares ocultos, o Senhor tem que derrubar altares ocultos dentro de você, altares da ambição, altares do dinheiro, altares do poder, altares... Gente, é igual eu falei para você, tem gente que está motivada a fazer algo na igreja, mas é por outra motivação e não são almas. Não são almas. Então, qual que é a sua motivação de estar pregando, falando de Jesus? Realmente é Jesus? Ou é o seu interesse em ter visibilidade, ser aceito, porque você sempre foi rejeitado? Qual que é a motivação que você tem? Então, nós precisamos ser curados, tratados, e de fato ter uma motivação genuína. Amém? Glória a Jesus? Amém. Glória a Deus. Então, eu creio que todo aquele que busca o Senhor de todo o coração, todo aquele que se permite ser tratado, limpo, liberto, ele vai crescer no Senhor com a motivação certa.
Se a sua motivação estiver desalinhada, você vai orar e jejuar e Deus vai alinhar a sua motivação. Por que é tão sobrenatural essas campanhas de 50 dias, de 90 dias, nós fazemos campanhas e intensificamos e jejum. Toda estação de um jejum diferente vai trazer uma limpeza e um alinhamento dentro de você. Você vai ver que você vai entrar dentro dessa campanha de oração e você vai sair outra pessoa. Coisas sempre vai ficar cântaros para trás. Quando a mulher samaritana esteve ali com Jesus no poço e recebeu água viva do Senhor, uma revelação profética de que ele era o Messias, uma revelação do próprio Jesus de que ele era o Messias, ela deixou os cântaros para trás, a sua vergonha, ela deixou as coisas e ela foi anunciar. Agora ela, de medo da sociedade, de andar se escondendo da sociedade, agora ela se torna uma evangelista e ela sai anunciando o Cordeiro de Deus, sai anunciando Jesus sobre toda Samaria. O que eu aprendo aqui com a história da mulher samaritana? Se eu encontrar água viva e se essa verdade tiver um alto impacto dentro de mim, a minha motivação vai ser tão sobrenatural que todo tipo de cântaro vazio, todo tipo de cântaro de corrupção, os cântaros, queridos, eram os baldes, né? As vasilhas que essa mulher carregava para buscar água. Mas se isso não fizer mais parte do seu propósito, porque ali o propósito, Jesus estava mudando o propósito da samaritana. Jesus estava falando assim, deixa o cântaro para trás. Agora você é um evangelista. Então, a gente precisa ser obediente e falar, Jesus, quais são os cântaros que eu tenho que deixar para trás? Para de compactuar com quem não quer nada com Jesus, tá? Como eu falei para você, eu tô lendo o livro Mistérios da Unção e o Benihim vai falar sobre pessoas que não têm a mesma visão e não estão debaixo da mesma motivação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque andar com pessoas desalinhadas, andar com pessoas que não estão na mesma dimensão espiritual, pode trazer prejuízo para você. Você arrasta multidões, você arrasta pessoas, mas não significa que você pode andar com qualquer pessoa. E eu vou falar isso para você por quê? Porque se você ora um nível, você busca Deus num nível, e você começa a andar com uma pessoa que não busca tanto, daqui a pouco você pode achar que não precisa tanto. Fala, nossa, o fulano é tão espiritual, mas ele não busca como eu. Mas você que está buscando o Senhor e Deus que te comissionou para buscar esse tanto. Lógico, eu creio que a tendência é você motivar essa pessoa, mas vocês não vão falar a mesma linguagem. Porque se você está numa dimensão, em um nível, e essa pessoa está numa dimensão de águia, gente, existem as dimensões da unção, as dimensões da mentalidade. Então, quando você tem uma mentalidade mais profunda em Deus, e a pessoa ainda está ali nas guerras da sua carne, coisas que você já passou há 10 anos, há 5 anos, não é o mesmo nível. Então, você pode sim ajudar essa pessoa, mas o que eu quero ensinar vocês é a solitude com o Espírito Santo. E quando for para caminhar com alguém, que seja alguém que esteja na mesma dimensão que você. Que seja alguém que esteja nesse local de busca intensa. E que o propósito dela se sobressaia sobre todas as coisas. Amém? Porque se você deixa qualquer outra coisa, você deixa de viver o seu propósito, o seu chamado, porque você está vislumbrado com o mundo, porque tem gente que se aproxima de você, é cristão, só que ele é carnal. E você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Porque, gente, se Jesus está fazendo algo lindo e você deixa ele fazer, e eu vou te dar um conselho. O ideal é você caminhar na solitude do Espírito Santo, ter homens e mulheres de Deus, mentores, líderes, para te aconselhar, para te ajustar quando você precisa. Tô passando um perrengue aqui. Pessoas que estão à sua... Gente, é muito bom ter pessoas que estão à sua frente, para você falar, o que eu faço agora? Mas o melhor de tudo é caminhar sozinho, na solitude com o Espírito Santo, buscando. Amém? Por quê? Nossa, mas você está jejuando muito, você está orando demais. Se uma pessoa que é espiritual, que se diz espiritual, fala isso pra você, tem que tomar muito cuidado. A não ser que esteja prejudicando a sua saúde, amém? Porque às vezes tem gente que traz um conceito porque está prejudicando a sua saúde. Mas, exatamente, andar na solitude é desafiador. É muito desafiador. Você sabe por que é desafiador andar na solitude? Porque na solitude você tem que gostar de você,
Você tem que amar a pessoa que você está se tornando. E você tem que desenvolver o relacionamento com o Espírito Santo. Só que quem tem a alma ferida, quem vive nesse complexo de inferioridade, não suporta ficar sozinho com ele mesmo, porque aí os pensamentos de autodestruição vêm sobre você. Mas uma vez que você leva cativo esses pensamentos, deixa Jesus te tratar, você vai amar quem você tem se tornado. Você vai amar a mentalidade que Deus está gerando em você. E, gente, solitude não é estar sozinho, é estar na presença de Deus, na companhia de Deus. Eu amo a solitude. Profetas amam a solitude. Profeta ama ficar sozinho, isolado. Eu tenho umas crises de solitude mais profundas durante o mês. Então, quando eu não quero sair do meu quarto, eu sei que eu estou num nível maior de solitude. Quando eu não quero sair do closet, quando eu quero só orar ali escondida, eu sei que eu estou num nível mais profundo de solitude. Então, o profeta, ele gosta desse local porque ele busca o Senhor, ele recebe do Senhor, ele precisa receber, né? A maioria dos profetas são outrovertidos, que ele não é nem extrovertido nem introvertido. Na verdade, ele socializa quando ele precisa manifestar o reino e a glória, mas depois ele precisa do tempo dele para se recompor, para se refazer, para estar em Deus. E é assim, geralmente o profeta, o homem de Deus, a mulher, os intercessores também são assim. Ele tem o tempo de socializar, de manifestar o Senhor. Depois ele quer o tempo dele da solitude. Ele quer ficar sozinho. Ele quer ficar ali escutando um livro, escutando um audiobook. Pelo menos eu sou assim, eu vou pro meu quarto, ponho um audiobook e vou escrever. Sento ali na mesa da minha sala, ponho um louvor e vou ficar ali. Então eu gosto de ficar nesse tempo, nessa solitude. Eu não gosto de ficar conversando. Parece que não, mas eu não gosto. Porque pra mim, parece que estão me roubando. Eu me sinto roubada quando a pessoa quer ficar conversando. Porque eu sinto que eu estou sendo roubada. Pra mim, a maior joia é tempo. Então eu sei que há momentos que Deus quer que eu manifeste a glória dele. E eu vou falar muito porque ele está me comissionando para aquilo. Mas eu não quero conversar fiada, eu não quero conversar de coisa inútil, eu não quero falar de coisas... Não, eu até escolho o que eu vou conversar de precioso com meu esposo. Porque tem que ser um tempo de muita qualidade. Amém? Glória a Jesus. Você é assim? Conta pra mim aqui nos comentários. Amém? Glória a Jesus. Então, o que eu aprendo aqui, né, nesse texto de Moisés? Eu preciso ter uma obediência radical e imediata. E a obediência é uma chave poderosa. É uma chave avassaladora. Obediência, queridos, ela precisa... Gente, é igual quando Deus manda você ofertar. Aí você fica ali, será? Queridos, o diabo nunca vai mandar você ofertar e nem sua alma, porque a sua alma não quer se desfazer de algo que poderia beneficiar ela, e o diabo não quer que você oferte no altar, porque ofertas no altar gera... Quando Deus mandar você ofertar um valor, eu quero que você saiba, não foi o seu emocional e não foi o diabo, foi o próprio Deus. Porque não vai nascer de nós o desejo de desfazer de algo que poderia nos beneficiar. Se nascer uma vontade no seu coração de fazer uma oferta, faça correndo. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque é assim que a gente aprende a obedecer. É assim que a gente aprende a obedecer. Nós precisamos aprender a obedecer Deus no pouco. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu quero já, tá? Mas quem é agarrado a mamon? Quem, queridos? Quando o mamon, ele governa o coração de uma pessoa, você luta, reluta. E toda vez que você relutar e não fizer algo que Deus está te mandando, principalmente sobre doar, dar, se desfazer de algo, ali existe um altar. Então não seja assim, amém? Eu quero trazer aqui para você algo que é de extremamente importância. Eu vou começar hoje, talvez eu não termine hoje, tá? Mas eu quero fazer um estudo com vocês. Vocês sabem que nós estamos chegando na época do Yom Kippur. O Yom Kippur é um dia, é uma das principais festas dentro das 7 festas a qual Deus manda em Levítico a gente celebrar, certo? Essas festas refletem a morte de Jesus, certo? A ressurreição, o Pentecoste. Essas festas relatam o Apocalipse toda a trajetória de Jesus, certo? Então, essas festas, elas têm um cunho profético. E ao celebrar essas festas, nós estamos manifestando, tá? O esboço a qual Deus já predestinou sobre o mundo. A gente vai ver todo o Apocalipse dentro das festas. Então, quando a gente vai olhar para o livro de Levítico, a gente vai ver sobre comemorar um sábado, celebrar um sábado, guardar um sábado a cada 6 dias,
é a primeira ordenança de Levítico. E o sábado é o dia do Senhor, é um dia... Então, deixa eu falar para você sobre o sábado. O sábado, ele demarca aliança e ele é um dia que traz muita revelação, tá? Aí depois nós vamos ver que Deus vai falar sobre 7 festas. A Páscoa... Pega, amor, o candelabro. Pega aquele candelabro para mim, fazendo favor. Depois nós vamos ver sobre as 7 festas, certo? Então aqui a gente tem um candelabro, certo? Então a gente tem aqui, ó, vamos lá. A gente tem aqui o Pessá, festa dos pães asmos, ok? Festa das primícias, Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E aqui, olha só, a descida do Espírito Santo. Aqui nós começamos a era da graça e a era da lei para cá, a era da graça para cá. Então aqui, Pentecoste, ok? Até aqui, presta atenção, até aqui já se cumpriu profeticamente os acontecimentos. Olha só aqui comigo, presta atenção aqui. Eu vou explicar cada uma dessas festas de forma poderosa para você, tá? Olha só. Qual que é o cumprimento profético aqui de Pessá, certo? A Páscoa aponta para a crucificação de Jesus, Jesus como cordeiro, tá? Que nos livra da condenação do pecado e da morte. Depois, pães asmos. O que aponta? Aponta para Jesus, o cordeiro sem pecado, cujo corpo foi entregue no madeiro, na sepultura, tá? Confronta a igreja para abandonar o pecado da velha vida, do velho homem. Festa das primícias. Aponta para quê? Jesus como a primazia, a primícia, tá? Aponta para a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou como as primícias, tá? Antes de Jesus ninguém havia ressuscitado, garantido, tá? Futura ressurreição daqueles que pertencem a ele, certo? Então, festa das primícias aponta para Jesus como o primeiro a ressuscitar dos mortos, tá? Festa do Pentecoste, aqui marca a era da igreja. A era, olha só, aponta para o derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Então, até aqui, ó, aqui nós estamos em Atos 2, tá? Início da grande colheita de almas por meio da igreja. Então, aqui o Espírito Santo se espalha, começa as igrejas, começa, né, o fogo do Espírito Santo, ok? Agora nós estamos em Yom Teruah. Yom Teruah, certo? Yom Teruah. Que dia que vai ser Yom Teruah? Dia 11 ao pôr do sol de setembro, tá? O que é 11 de setembro? Vai começar o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, a festa das trombetas, são 2 dias. Que vai começar os 10 grandes dias de expiação, certo? Então, o que é o Yom Teruah? Aponta para o chamado de Deus ao arrependimento, certo? Então, aqui a gente crê que o arrebatamento, tá? Há teólogos, há linhas teológicas que crê que o arrebatamento vai ser no toque das trombetas de Yom Teruah, certo? Então, depois de Pentecostes, qual que é a gente crê que vai ser o arrebatamento da igreja, certo? O dia da expiação, presta atenção, o Yom Kippur aponta para Jesus. Jesus como nosso sumo sacerdote, ele já está estabelecido, ele já rasgou o véu, amém? Então eu quero que você entenda que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Antes havia um sacerdote que entrava lá, ele é o nosso sumo sacerdote, amém? Depois nós temos, então aqui a gente tem Pentecostes, Yom Teruah, aqui a gente tem o Yom Kippur, aqui é o Yom Kippur, é o dia da expiação. Esse é o jejum mais sobrenatural que existe dentro da Bíblia, só tem um dia para se realizar ele. E depois nós temos a festa dos tabernáculos, tá? A festa dos tabernáculos aponta para o milênio, aonde Deus vai tabernacular, né, com o seu povo. Eu quero que você entenda uma coisa, que é uma revelação de Deus, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. A gente fala que Jesus, Deus vai, né, restaurar a terra. Quem já leu sobre a restauração da terra, né? Então, eu quero que você entenda, né? Assim como eu creio que o Éden era uma dimensão que conectava o mundo natural ao mundo espiritual. Eu creio que o Éden, o Jardim do Éden, era as 2 dimensões. E eu creio que Deus vai tornar a Terra as 2 dimensões novamente, a partir do momento que a Nova Jerusalém foi estabelecida sobre a Nova Jerusalém, né? Que está em Israel. Né? Isso é um entendimento escatológico que eu tenho, ok? E aí Deus vai tabernacular, Deus vai habitar eternamente com os redimidos, com o seu povo, tá? Exatamente, César. Deus fala sobre novos céus e nova terra. Então eu creio que Deus, tá? Só que nós estamos na dimensão do Cronos.
E, enquanto isso, Deus está na dimensão do Kairos, né? Na verdade, Deus não está nem na dimensão do Kairos. Deus está numa dimensão de não tempo, Aion. Deus está numa dimensão que não tem tempo. Por que um profeta ele acessa a profecia? Porque ele acessa a dimensão do não tempo, onde todas as coisas já foram, existem ou serão, estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos na dimensão de Cronos. Então eu creio que Deus ele vai estabelecer no final dos tempos essa dimensão de não tempo novamente para nós. E não haverá mais perca, não haverá mais essa corrupção do tempo. E eu creio que isso será feito dentro desse milênio, certo? Onde Deus vai tabernacular. Deus vai vir habitar com os seus redimidos, certo? Então eu creio que Deus vai mudar a dimensão de tempo a uma dimensão de não tempo. Assim como era o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, eu creio que era uma dimensão de sobrenatural que conectava um reino físico a um reino sobrenatural. Então, havia um Jardim do Éden, né? Onde tudo ali era de baixo. Por que Deus visitava o jardim ao pôr do sol? Porque Deus, ele é da dimensão não tempo. Então, ali havia uma dimensão de glória onde Deus poderia se manifestar, certo? Então, eu creio que o Jardim do Éden era um local que conectava, fazia essas duas junções. E creio que no final dos tempos, Deus vai vir tabernacular conosco, certo? Então, olha só, aponta para Deus habitando entre o seu povo. Jesus veio e tabernaculou entre nós, né? Então, tudo isso aqui, todas essas festas, elas são proféticas e elas apontam para tudo que aconteceu e para tudo que ainda vai acontecer, certo? Então, a trombeta, o povo, eu creio que o Yom Teruah, a festa das trombetas, eu creio que nós seremos arrebatados quando houver essas janelas. Aí Deus vai falar assim, olha, essas celebrações, elas não são casuais, elas não são comuns. Então eu quero que você entenda, um sábado não é só mais um dia. Por mais que Jesus veio, nós estamos na era da graça, mas o sábado ele tem o seu valor. E qual que é o valor do sábado para nós? Revelação. Sábado é um dia que Deus santificou. Todos os dias é um dia que nós podemos santificar, mas sábado é o dia que ele escolheu para santificar. Então o sábado ele é carregado de revelação. Sábado é carregado de revelação. Todas essas datas proféticas são carregadas do sobrenatural de Deus. Então a festa do Pessá, é Páscoa mais os pães asmos. É uma janela de oportunidade para a libertação. Por quê? A própria festa, o próprio significado da celebração desses dias para Deus. Então quando nós temos 8 dias de celebração de uma festa, a qual Deus instituiu, nós estamos falando não só de um sábado, mas como se fosse 8 sábados. Então nós estamos falando de 8 dias proféticos santificados, um se sobrepondo ao outro, que trazem um nível de revelação, um nível de profundidade em Deus que nós não poderíamos ter em outro dia. Porque dentro desse dia o Senhor abriu uma janela profética entre o natural e o espiritual, aberta para nós acessarmos. Então, como há locais que têm uma dimensão sobrenatural, porque ali se provocou, há dias que são marcados, e dias não são datas no calendário. Os dias que Deus determinou como sábado, essas festas, não são datas, são locais. Se você fala, Senhor, eu quero te buscar hoje, porque hoje você está entrando numa dimensão. Ali onde Jacó dormiu, com a cabeça ali na pedra, e ele viu uma escadaria que os anjos desciam e subiam, ali havia uma dimensão. Por isso que aquele lugar chama Betel. Ali havia uma dimensão do sobrenatural. Por que tem pessoas que sobem no monte e vivem o sobrenatural ali? Porque ali tantos homens e mulheres oram, que ali se abriu uma dimensão entre o céu e a terra. E há uma dimensão de mais facilidade, de mais glória sendo derramada, porque ali pessoas sacrificam e buscam o Senhor. Então, todas essas datas, aí, queridos, o que Satanás fez? Satanás se sobrepôs sobre os calendários, trazendo um calendário gregoriano. E trazendo datas que até se conectam à Bíblia, como a Páscoa, só que a Páscoa é mentira, a Páscoa celebrada em outra data. É igual o comércio, coloca o coelhinho da Páscoa, os ovos, tudo isso é uma festa pagã de Ana, Lilith, certo? Então, o Satanás usou das mitologias, usou, desse calendário gregoriano para a gente não poder acessar o que tem ali.
Queridos, é igual a madrugada é um local de sobrenatural. E você pode orar a qualquer outro horário, não existe um local que você adquire tanta autoridade como das 3 às 6 da manhã, ou das 2 às 5 da manhã, melhormente, né, falando. Então, por que eu estou falando isso para você? Nós precisamos abrir o nosso entendimento. Gente, se tem um povo que sabe de Bíblia, é o judeu. Nós não sabemos de Bíblia. Porque o judeu, ele tem os livros que são passados de pais para os filhos, com os comentários, que ele tem... Porque, gente, você quer entender Bíblia, você entender a cultura. Ó, só para você não descartar mais, abre comigo em Apocalipse, tá? Abre comigo em Apocalipse, tá? Olha só. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos aos acontecimentos que ocorreram em breve. Ele enviou o anjo para apresentá-la ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e obedece. Nananana. Agora no verso 4. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês, da parte daquele que era e que ainda virá, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo. Ele é testemunha fiel dessas coisas. O primeiro a ressuscitar dos mortos, e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja a glória, o poder e todo para sempre. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos os verão, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Eu sou aquele que é, que era e que virá, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança, a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos. Presta atenção aqui agora. Para pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor. Grifa isso aí. Era o dia do Senhor. E me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma voz forte, como um toque de trombeta. Qual era o dia que João recebeu a revelação do Senhor? Sábado. Sábado é o dia do Senhor. Sábado, ó, Apocalipse, capítulo 1, a partir do versos 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança pelo qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos para pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. A gente passa esse texto sem perceber que está falando, era sábado. E eu quero muito que vocês estudem. Porque, gente, nós precisamos entender que Deus escolheu uma nação, os judeus. Deus escolheu o povo israelita. Nós precisamos entender como esse povo vive. Porque se você entender a cultura, você entende o que João está vendo e está falando. Por quê? Toda vez que João vai descrever, ou qualquer homem de Deus aqui vai descrever qualquer coisa, ele está descrevendo conforme suas tradições, conforme seus usos e costumes da época cultural. Aí tem pastores que falam, não, esse negócio de festas bíblicas, não tem... Gente, nós não podemos fazer isso, porque Deus falou para celebrar e que seria um mandamento perpétuo, principalmente para o dia da expiação. Eu creio que Jesus nos perdoa de todo pecado, mas existe um dia de isentação de consequência, onde Deus pode cancelar e anular qualquer consequência dos nossos pecados, transgressões, até mesmo iniquidade. Amém? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus morreu por cada um de nós. Né? E através... É igual tem gente que fala assim, ó, toda maldição acabou para quem está em Jesus. Eu concordo, mas para quem está em Jesus de verdade. Para quem tomou a cruz, para quem renunciou ao pecado, para quem reconhece padrões de ciclos, de repetição e rejeitou isso em nome de Jesus. Para quem conseguiu fazer isso, a maldição realmente acabou. Mas para quem ainda só aceitou Jesus, mas não se submeteu a ele, não é liberto, não é curado, a maldição ainda está funcionando.
Porque, queridos, não adianta aceitar Jesus e continuar repetindo o comportamento que traz maldição sobre maldição. Quem aceitou Jesus, passou pelo processo de libertação, renunciou ao comportamento tóxico, que vem os comportamentos da sua família, você está liberto da maldição. Eu concordo com isso. Só que é o seguinte, geralmente quem fala isso não entende libertação, não entende cura interior, não se submeteu ao processo e continua repetindo as mesmas coisas, os mesmos ciclos. Só que, gente, para nós sairmos das maldições, para nós sairmos de todas essas coisas, nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, tomar a cruz, a nossa cruz, seguir Ele todo dia, permanecer nele e começar a pedir para o Espírito Santo mostrar para a gente aonde que está desalinhado, para a gente começar a apresentar para Jesus, renunciar a comportamento errado, renunciar a ciclos de destruição, ciclos repetitivos que vêm das maldições hereditárias. Uma vez que você faz isso, a maldição não tem poder mais sobre você. Eu tenho certeza disso. Só que não é todo mundo que tem esse entendimento. Não é todo mundo que consegue se submeter ao Espírito Santo e falar, não, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Tem gente que acha, aceitei Jesus e tá tudo bem. Gente, não é só aceitar Jesus, é aceitar Jesus e viver o processo de conversão genuíno. Porque se não viver o processo de conversão genuíno, eu sinto muito, as coisas, você vai ter aceitado Jesus, mas as coisas vão estar ali, dando legalidade. Eu sou da libertação, gente, há 10 anos, e eu falo pra você, tem demônios que eles têm resistência de sair porque ele tem uma legalidade lá. Teve um altar de sangue, teve um ocultismo. E aí você precisa quebrar através do sangue de Jesus aquela área para o demônio se desligar da pessoa. E você já está ali gritando, sai no nome de Jesus. Ele não sai porque ele tem resistência. Ele amarrou uma corda bem amarrada por causa que foi derramado um sangue em algum momento da vida dessa pessoa. E ele fala, eu não vou sair daqui porque eu tenho direito de estar aqui. Mas quando você fala, pelo sangue de Jesus eu corto toda a consagração que foi feita na vida dessa pessoa, ele desamarra. Mas nós precisamos identificar o local, identificar o lugar. Então, o que eu tô querendo dizer para você? Nós precisamos ler esse livro todo dia e buscar ter entendimento. Buscar o contexto histórico, o contexto cultural. Gente, às vezes vocês não percebem algumas coisas. Né? A gente sabe ali, né, que Deus cura a mulher com fluxo de sangue. Mas na trajetória, Jesus está indo para curar a filha de Jairo. A filha de Jairo já morreu e a fé dele está lá embaixo. Mas Deus decide curar. Olha só, Deus, ele faz uma cura no meio do caminho para fortalecer a fé de Jairo. Então a gente vai ver, a gente precisa entender o contexto da coisa, o contexto da história, o que está acontecendo naquele momento. Não leia só um texto isolado, uma história, isso aqui é uma história separada. E aí você vai ver quando chega lá na casa de Jairo, porque a fé do homem já está abalada, só quem vai entrar lá com Jesus? Só quem que vai entrar lá com Jesus? Os seus 3 discípulos. Por quê? Já tem muita incredulidade. Então eu quero que você entenda isso. A gente precisa analisar o texto, analisar a camada, pegar o texto aqui e falar assim, o que está acontecendo nesse contexto? Qual que é a história desse contexto? Amém? Qual que é a história desse contexto? Então eu amo olhar para todos os ângulos. O que está acontecendo? O que as pessoas estão sentindo? Gente, eu gosto muito de fazer isso. O que as pessoas estão sentindo quando Jesus... O que as pessoas estão sentindo quando Jesus falou, alguém me tocou? Mas Jesus, todo mundo está te tocando. O que essa mulher está sentindo? Amém? Glória a Jesus. Tá? Queridos, eu já passei do horário, era para mim terminar essa live 5:12. Ó, compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder, certo? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Beijo, beijo, amo vocês.